Ei, Rosa de Roso, está tudo! E viemos de mais um vídeo novo a este canal. Hoje eu vim contar-vos a experiência, a história de como foi o meu batismo. Eu fui batizada no dia 20 do mês de março de 2021. E eu vou contar-vos hoje um bocadinho de como é que foi a experiência de como é ser batizada, como é a experiência de ser batizada. Como eu já disse, fui batizada no mês de março, no dia 20, e foi um dia muito especial. Mas é uma coisa engraçada, eu não... meio que... pronto. Mas é uma coisa muito engraçada nessa história, nessa experiência que eu vivi. Mas antes de tudo, vamos começar do início de como é que foi basicamente para eu ser batizada, como é que foi. Eu nasci e cresci num berço cristão, né, numa família religiosa. Então, os meus pais sempre me passaram a educação de que não é necessário ainda eu ser batizada para eu ser cristã. Ou seja, não era necessário eu me batizar no momento, na altura da fase de crescimento e tal, para eu mostrar o meu comportamento cristão, para eu mostrar como realmente um cristão deve se comportar. Então eu fui crescendo assim, crescendo na igreja, fazendo as atividades na igreja e tal, sempre assim, ativa no que concerne a denominação. Então logo fui crescendo e tal, 10, 11. Quando cheguei na faixa dos 11, 12 anos, meu avô já dizia: Mico, Rosa, você tem que se batizar, já tem idade de se batizar. Na minha denominação não é permitido o batismo de crianças. Eu também não sou a favor. Há denominações que batizam crianças, obviamente, mas a minha denominação não permite, porque batismo é algo muito sério, é uma decisão muito, mas muito séria. Mas eu estou aqui a contar um pouquinho da experiência do meu batismo. O que é batismo? Quem está a assistir esse vídeo não sabe o que é batismo. O que eu estou a falar? Batismo é o quê? Eu estou falando de batismo, mas o que é batismo? Então nós vamos saber um pouquinho acerca de batismo. Sabemos nós que há só um tipo de batismo, há só uma espécie de batismo. Isso podemos encontrar em Efésios capítulo 4, no versículo 5. Vamos abrir aqui na palavra de Deus, né? Porque aqui assim, nós funciona abrindo a palavra. Nada vai sair da minha boca só. Tem que mostrar também na palavra. Que diz assim a palavra do Senhor. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ou seja, existe um só tipo de batismo. Mas o que é que significa a palavra batismo? A palavra batismo é uma palavra que deriva ou de origem grega. Baptizo, que significa emergir, mergulhar ou afundar. Vamos abrir agora em Romanos capítulo 6, nos versos 3 a 4. Diz a palavra do Senhor: com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos em Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também à sua morte. Vamos abrir também em Colossenses capítulo 2, nos versos 12. Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Ou seja, batismo na Bíblia significa morte, sepultamento e ressurreição. Isto é, simboliza o sepultamento, a morte dos nossos pecados e a ressurreição espiritual da nossa vida. Por isso é que eu disse que o batismo é algo muito, muito, muito sério. Porque há pessoas que foram batizadas quando crianças e levam isso como se fosse um peso. Porque as pessoas falam assim: meu, eu fui batizado. Sei lá, é uma experiência que só quem foi batizado quando bebê ou quando criança sabe dizer. Há algumas pessoas que foram batizadas quando crianças e foram deixadas assim à deriva, eles levando o seu caminho sem instrução da palavra, sem instrução do que realmente significa o batismo. E há quem foi batizado quando criança, mas a fase de crescimento foi aprendendo acerca disso, foi posto mais informações, foi adotando conhecimento do porquê que ele foi batizado. O batismo não é algo do tipo que muitas pessoas levam desse jeito, tipo, só vou me batizar por ir. O batismo é algo muito sério, é um relacionamento que você tem com Deus. Você morre em Cristo e ressuscita em Cristo, diz também a palavra. Mas como assim morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo? A palavra em Marcos 16 diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer e não for batizado será condenado. O batismo não é só ser batizado, nada. Antes de ser batizado nós devemos crer. Mas crer em quem? Obviamente crer em Cristo Jesus, crer em Deus e crer que Cristo morreu na cruz pela nossa salvação, por nós. Por isso que o batismo é algo que, além das expectativas humanas, é um relacionamento que nós temos com Deus, é um relacionamento que nós temos com Cristo, porque nós queremos. Então, eu criei em Cristo, eu já cria, então o batismo não é algo que simplesmente a pessoa deve achar que
deve fazer do nada, ou as pessoas devem estar a tirar voluntariamente, né? Assim é a ideia. A pessoa deve decidir. Batismo é uma decisão. Batismo é uma responsabilidade, é uma decisão própria da pessoa. A pessoa que tem que dizer não. A pessoa tem que entender o que é batismo, porque muito antes da pessoa ser batizada, quando a pessoa decide ser batizada, ele é instruído, ele é levado a saber quem é realmente Cristo, por que é que vai ser batizado, entender o motivo da qual você vai procurar se batizar. Continuando novamente a história, uma avó já dizia aos meus 11, 12 anos, me batiza, se batiza, não sei o quê, mas eu já cresci crendo, já cresci conhecendo mais sobre Cristo, me apaixonando mais por Ele, buscando mais saber quem é a pessoa de Cristo, quem é Deus, quem é a Trindade, porque tudo um pouco da denominação da religião eu procurava saber, mas eu só queria, agora faltava juntar o útil ao agradável, o bom e o cuiuiu. Aí juntar, né? Não adiantava só crer, mas também deveria me batizar. Então, houve muitos anos passados, eu me lembro que quando eu tinha 16 anos, ou 15, no ano 2018, eu já quis ser batizada, mas o ano 2018 foi um ano que também não deu certo para ser batizada. Eu sempre dizia isso, no tempo certo o Espírito Santo vai dizer ao meu coração quando eu serei batizada. Mas aí algumas coisinhas que eu quero corrigir hoje, já sendo batizada, ou mesmo antes, eu percebi algumas coisas antes, mas vou falar isso ao longo do vídeo. Então, 2016 não deu certo. 2018 não deu certo. 2019 eu também quis ser batizada, mas não deu certo. Em 2020, eu entrei em 2020 determinada que eu seria batizada em 2020. Eu quis tanto ser batizada em 2020. Acontece que o ancião veio até mim e disse, olha, vai ter batismo no mês de março, não sei o quê. Eu disse, sim, eu vou, tá bem, vou pensar na decisão. Eu já conversava muito com os meus pais, então não era uma surpresa. Não era uma surpresa para eles que eu queria ser batizada, mas eu sempre sentia que haveria um momento certo para eu ser batizada. Eu cresci, eu aprendi a palavra, eu ouvia, eu lia, eu sabia, mas eu precisava, né, juntar o combo completo para ser algo perfeito. Então, aí aconteceu que logo no mês de março, o quê? Nunca ouvi. O mano Covid aparece. E o que é que aconteceu no mês de março do ano 2020? As igrejas fecharam e toda aquela cena que houve em 2020. Então, não tive a oportunidade de ser batizada em 2020. Acaba que entramos no ano 2021 e já eu entrei na classe batismal. Eu não ainda aparecia na classe batismal. Então, eu entrei na classe batismal, comecei a estudar e tal. Aí com os participantes também, os membros da classe. E houve uma outra convocação com os participantes da classe batismal que haveria batismo. Aí eu disse, não vai passar esse ano não. Eu vou ser batizada esse ano. Se Deus quiser, esse ano eu vou ser batizada. E houve aí o dia que marcamos o batismo, ou o dia que o batismo estava marcado, eu disse sim, vou ser batizada. Eu cheguei em casa, conversei com meus pais, eu disse que eu quero ser batizada esse ano. E então, acontece que chegou a data de batismo, tudo bem. Antes de ser batizada, antes de ser batizada, os membros são convocados, né, para conversarem com os anciãos e os diáconos, anciãos e o secretário e o pastor e tudo mais. E você conversa com o ancião e tal. E eu escrevi meu nome na lista e fui uma das candidatas do batismo. Aí foi, né? Chegou o dia do batismo. Durante a semana eu sabia, eu seria batizada num sábado, né? O dia 20 caiu num sábado. Então durante a semana eu estava super calma. Super calma. Meu batismo é dia 20, então super calma. Avisei algumas pessoas, algumas amizades e tal. E eu estava super calma. Não vai ver nada. Mas então eu estava super calma e tal. Chegou o sábado, chegou o dia do meu batismo. De manhã eu fui para a igreja, houve um momento que levantaram os participantes do batismo, foram apresentados na congregação e tal. E eu estava lá, assim, relax. Aí fomos apresentados todos, sentamos. O batismo seria à tarde. Mas antes do batismo haveria consagração de diáconos ou alguma coisa assim. Algo mais eu não lembro, mas eu sei que houve consagração de diáconos. E depois desse programa houve batismo. O programa de batismo. Eu estava super calma. Super relaxa e sentada, tipo, não vai acontecer nada. Tipo, já presenciei esse sentimento, ou já presenciei esse momento, mas só que não. Então eu estava super calma, super relax, né? Você é batizada? Yeah. Juro, estávamos super assim. E depois e tal, foi decorrendo o programa. Chegou o momento que nós fomos para
ser batizados. Íamos ser batizados na parte grande da igreja. E aí, então nós fomos para um dos gabinetes da igreja grande, que está a ser construída na verdade. Fomos lá, nós tínhamos os participantes, nós membros para o batismo tínhamos que usar becas. Então nós fomos nos trocar e fomos levados para o gabinete onde estavam alguns participantes. Tinha 2 gabinetes, onde estavam as meninas e os rapazes. Então fomos e tal. Estavam a começar a chamar o nome dos participantes, do pessoal, fulano, cicrano, Antônio, João. E eu super de boa. Quando eu vi que estava a se aproximar muito ao meu nome, aí eu comecei a ficar nervosa. E emocionada ao mesmo tempo. Fiquei nervosa, emocionada. Fiquei tipo, meu Deus, eu vou ser batizada. Aí caiu a ficha do que eu seria batizada. Chamaram o meu nome, eu fui caminhando até o batistério, né? Batistério, mas assim, o lugar onde eu fui batizada. Ou água fresca, né? Ou aquilo é entrar com muito cuidado, porque a beca era muito grande. Água, não vou vos mentir. Bem fresca, aquela água estava gelada, literalmente gelada. E naquele momento, tipo, não estava nada, mas estava aí, fiquei muito emocionada, porque quando entrei no batistério, que eu comecei a processar, a digerir bem que eu estava aí para uma nova jornada, eu estava a ser batizada. E aí pronto, acabou e nós fomos, acho que umas 4 ou 5, não lembro, que entramos no batistério. E o pastor aí deu a bênção, né? Oramos. Depois ele começou a emergir as outras participantes, né? As outras irmãs que foram batizadas comigo. Foram emergindo. Eu fui a última pessoa a ser imersa na água, a ser imersa. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, de uma pessoa. Água mó fresca. Então, ficamos aí e tal, o pastor. E, sem contar, antes, o pastor, uma vez, muito antes de 2020, acho, ela chegou para ser batizada. E eu disse que não sou batizada. Tipo, você não é batizada? Não sei o quê. Aquela frase do pastor, não batizar, tem que se batizar já. Porque a maioria das pessoas achavam que eu já era batizada pelo fato de eu ser participante na igreja, estar sempre online em tudo e gostar de participar na cena da congregação. Então foi aquela cena, o pastor achando que eu era batizada, não fui batizada. E no momento que ele me viu no batistério para ser batizada, porque ele nem sabia que eu estava como candidata. O que aconteceu? No momento, antes do batismo, os candidatos tinham que conversar com o pastor, mas nós não chegamos de conversar com o pastor, simplesmente com os anciãos da igreja. Não conversamos porque o pastor tinha uma atividade no momento que nós teríamos ter uma conversa, né? No dia que teríamos uma conversa. E durante a tarde, antes do programa, não deu tempo para conversar com os participantes. Mas foi super suave, foi super fixe, conseguimos ser batizados. E aconteceu que ele, ao ver-me no batistério, olhou para mim e sorriu e me imergiu na água. E foi uma sensação... Uma sensação única. Você tem que ver isso para você saber como é ser batizado. Então, foi uma sensação muito única, além de me entrar boi de água no ouvido, né? Me entrou um boi de água, bem fresca, mas essa foi uma sensação única e foi mesmo muito gostoso de ter passado por aquilo. E depois aquele cuidado de levantar a beca para sair do batistério e tal. Aí eu fiquei muito emocionada, muito feliz e fiquei mesmo bastante feliz. E fui até o gabinete, fui me trocar, fui colocar a roupa. Após o batismo, todos os participantes tinham que voltar para a igreja, dentro da igreja, né, para nós vamos dar os votos. Demos voto antes ou depois? Não sei, fizemos aí algumas coisinhas, o pastor deu as bênçãos e tal, e depois terminou. Após o programa do batismo, veio o momento das fotos, dos familiares, aí veio depois os meus pais, os meus irmãos, ficaram aí, abraçaram, veio alguns irmãos em Cristo, algumas amizades também estiveram lá, alguns familiares, foi bom, foi muito bom, eles estiveram todos lá e foi bem gostoso. E foi no dia do meu batismo que os meus pais me ofereceram a minha nova companheira de batalha, né? Eu até gravei aqui, acho que vocês conseguem ler, não sei se vocês conseguem ler, gravei aqui. Tem aqui o nome dos meus pais e a data, não sei se vocês conseguem ver, mas pronto, está lá dia 20 de 3 de 2021, que foi a data do meu batismo. E foi um momento muito bom, tiramos fotografias, meu Fusca, mas tiramos fotografias, já está um pouquinho tarde. E após as fotografias, após os cumprimentos, após tudo aquilo, e houve mais algo engraçado. Houve pessoas que achavam que eu já era batizada, e quando me viram que eu fui batizada, ficaram tipo...
O que aconteceu? Mas eu não era batizada e foi uma admiração para muita gente, foi uma alegria para muita gente, inclusive para mim e minha família. E foi um momento muito bom. Após isso, tudo que fizemos na igreja, voltamos para casa e só, super relax. Não posso dizer que não houve uma diferença em mim. Houve uma diferença porque eu acabei por captar na minha mente que o batismo é muito importante. É aí onde eu firmei a minha certeza que eu aceito Cristo. É só para dizer que a câmera está sem carga. E foi basicamente isso que aconteceu no batismo. Foi um momento muito bom. E é isso, Rosas e Rosas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se subscrever ao canal, deixar o vosso like, compartilhar esse vídeo para todo mundo. E é isso. Beijo de rosas e fiquem com Deus.